o que Deus está fazendo nesse tempo é restaurar, restabelecer a revelação da graça dele nas nossas vidas. Amém? Amém? Você está aqui comigo? Vamos lá? Hoje eu estou gostando desse negócio de trazer ilustrações, né? Enquanto meu quadro não chega para me desenhar. E eu trouxe hoje duas coisas muito interessantes que eu achei em algum lugar. E quem sabe o que é isso aqui? A Bíblia, né? Tudo que é livro grande, eu sei a Bíblia, né? Mas isso aqui, na verdade, é um dos livros mais sagrados que existe na história da humanidade. Essa aqui é a Torá. São os 613 mandamentos de Deus. Já viu uma dessa? Pequeno, né? Imagina isso aqui, você fazer todo dia. O interessante, se você não sabe, geralmente a gente abre assim, né? A Torá é diferente, a gente abre de trás para frente. Você lê daqui para lá, ó. E geralmente a gente lê daqui para cá, né? Mas é daqui para cá. Tudo ao contrário, né? Essa aqui, cadê meu? Aqui. Essa aqui é a Torá, a lei de Deus. 613 mandamentos que Deus revelou a Moisés, que está contido nos 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá é um dos livros mais sagrados porque foi através das leis dessa profecia que Deus mostrou para o povo, como nós falamos na semana passada, o quanto eles estavam perdidos e precisavam de salvação. Mas, além da Torá, existe um outro documento que eu trouxe, tá certo essa palavra? Mas, o que representa a lei, a Torá? O que representa essa aliança? Representa um contrato nacional, ou seja, Deus fez um contrato com uma nação, a nação de Israel, baseado em duas coisas: performance e obediência. Por que performance? Porque não adianta obedecer de qualquer jeito, é preciso obedecer plenamente, com todo zelo. Por exemplo, se você tem 613 mandamentos, e você cumpre apenas 10 mandamentos, você não teve uma boa performance, então você está desqualificado. Esse livro, na verdade, mostra para nós que somos aceitos por aquilo que fazemos e como fazemos. Agora, eu trouxe para você entender um outro documento. Olha a diferença, ó. Eu trouxe para você algo pessoal: a certidão do meu casamento. Porque assim como a Torá, a certidão do casamento fala da mesma coisa: um compromisso. O problema é que um é baseado na performance, o outro é baseado no relacionamento. Um pode ser quebrado, o outro foi feito para durar para sempre. Agora, entre esse contrato e esse contrato, não apenas a espessura é diferente, mas as cláusulas, a base é diferente. Você tem um desse? Se você não tem, você vai ter, em nome de Jesus. E esse contrato é baseado simplesmente, ele declara um novo status, um novo nível, uma nova família, um novo relacionamento, e é baseado em duas coisas: amor e aliança. É claro que dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, o que se faz é importante, mas o que está em jogo não é o que se faz, e sim a pessoa em si. Nós casamos porque amamos a pessoa e começamos a relevar algum dos seus erros, sim ou não? Aqui não tem isso.
Errou, pecou, pedra na sua cabeça. Tem alguns casamentos que é assim também, né? Mas hoje eu quero trazer para você essa ilustração, para você entender que Deus não quer que nós vivamos nesse relacionamento. Deus quer que nós vivamos nesse relacionamento. Mas aí quando eu começo a falar sobre essas coisas, né? E aí as pessoas estão descobrindo o meu canal no YouTube. Aí as pessoas começam a dizer: pastor, isso é perigoso. Olha, vamos servir Jesus, mas vamos andar com Moisés. Abraça o Moisés, vamos. Os irmãos não sabem ser livre não. É verdade, não sabe mesmo não. Tem gente que não sabe usar da liberdade e outros não sabem aceitar a liberdade, né? Vamos andar com Moisés, abraça aqui esse tijolão. Imagina, irmão, todo judeu anda com desse, às vezes é maior, às vezes é menorzinho, mas é um desses. Mas entenda o seguinte: por que é perigoso? Por que a graça é perigosa para a maioria das pessoas? Por que a religião quer nos impedir de entender sobre uma aliança verdadeira que nós temos e quer nos levar para a performance e para a obediência? Então, se isso aqui é baseado, eu só aceito pelo que eu faço, isso aqui eu faço porque eu já sou aceito. É diferente, não é? Então hoje eu quero falar com você sobre isso. Vou deixar aqui para mim ajudar você a entender o que eu estou pregando. Então, já que é perigoso, hoje eu quero falar sobre a revelação perigosa. Vamos descobrir por que a religião acha a graça perigosa. E existe um texto na Bíblia, na verdade é uma história, são vários textos, que ilustra muito bem essa questão. É a história de Pedro. Certa vez, Jesus reuniu os discípulos e Jesus fez uma pergunta aos discípulos. Está lá em Mateus capítulo 16, versículos 15 e 16. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então a pergunta de Jesus é: primeiro Jesus perguntou nos versículos anteriores: o que as pessoas falam sobre mim? O que as pessoas acham sobre mim? Aí eles respondem. Aí agora Jesus vira a pergunta para os discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Ninguém fala nada. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa. Jesus pergunta isso, quem sabe de uma forma retórica, para não esperando uma resposta. Mas Pedro dá essa resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante que essa palavra Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus não chama Jesus de sobrenome Cristo. Cristo, na verdade, é a manifestação da graça de Deus para salvar o homem, para restaurar o homem. Por isso que João diz que Jesus veio cheio de graça e de verdade, ou seja, ele era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias de Deus para o mundo. Então quando Pedro responde isso não vem da mente de Pedro, isso é uma revelação. Isso é o quê? Então fala mais forte, diga revelação. Pedro recebeu uma revelação que o fez entender que Jesus não era apenas um profeta da lei, mas o próprio Filho de Deus, o autor de um novo contrato ou uma nova aliança. Então Pedro responde: você não é igual a Elias, você não é igual a Moisés, você não é igual a Jeremias, você não é um homem normal. Você é o Filho de Deus que veio revelar uma nova aliança. Você é aquele que Deus enviou. Eu acho que nem Pedro prestou atenção no que ele estava falando, porque foi uma revelação. E aí, é o que eu sempre falo para você. Uma coisa é você entender aqui no culto, outra coisa é você praticar isso.
Pedro recebeu a revelação? Depois desse momento, Jesus sai com os discípulos e vai para o monte. Aí olha o que acontece no monte. No capítulo seguinte, no versículo 4 diz: expressando-se Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Por quê? Porque eles estavam no monte, Jesus manifesta a glória dele, está Pedro, Tiago e João ali, e aí, quando Jesus manifesta a glória dele, aparecem duas figuras, Elias e Moisés, e aí Pedro fica alucinado, extasiado, e ele diz: Senhor, que culto gostoso, olha, que benção, ainda bem que eu vim. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Parece que nada está acontecendo, mas na verdade, agorinha há pouco, Pedro disse: você é o Filho de Deus, não existe ninguém igual a você, você veio trazer uma nova aliança. Ele teve a revelação, mas agora, ele está dizendo: não, Moisés e Elias é igual ao Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui, uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, outra para... O que Pedro está querendo fazer? Está querendo igualar Jesus à lei e ao passado. Por quê? Porque uma coisa é eu ter a revelação em um momento, outra coisa é eu internalizar a revelação na minha vida. Por que a maioria das pessoas não entendem a graça de Deus? Porque não buscam viver na graça, buscam apenas entender a graça. Deus não te chamou para entender a graça, Deus te chamou para viver na graça. Amém? E aí, Pedro tenta misturar. Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui, Jesus dentro da lei, aleluia, aqui, eu sou de Jesus, mas também sou do Moisés. Eu perdoo, mas também só 70 vezes 7. Passou disso, pedra na sua cara. Eu converti, mas minha mão não. Já ouviu isso, não? O que é isso? É você tentando unir Cristo e a lei. É o que Pedro está tentando fazer. Mas olha o que acontece. Deixa eu tirar minha certidão aqui, vai que contamina, né? Enquanto ainda Pedro falava, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei, ouvi, prestai atenção. Olha que interessante, uma nuvem. Quem está na cena? Moisés e Elias. Quando Moisés, lá em Êxodo 19, vai se encontrar com Deus no monte, pela primeira vez, a Bíblia diz que essa mesma nuvem aparece lá, só que era uma nuvem escura, uma nuvem densa, uma nuvem que trazia medo, mas a nuvem que manifesta sobre o Filho é uma nuvem. Por quê? Porque a lei, ela traz a escuridão da maldição, mas a graça traz a luz da graça do Filho de Deus. É a mesma nuvem, mas alianças diferentes. Não, pastor, a graça é continuação da lei. Não, uma nuvem é escura, a outra é resplandecente. Os dois não combinam. Está conseguindo entender o que eu estou te falando? Então Pedro está falando: vou fazer aqui uma tenda, né? Ainda bem que não foi nem Jesus que disse. Deus manda Pedro calar a boca. Deus interfere na história e diz: esse é meu filho. É como se Deus estivesse falando: Pedro, você é burro, eu não falei para você agorinha, Pedro, esse aí é meu filho, não foi o que você falou? Você está tentando misturar, não funciona. A ele, escuta o filho, esquece Moisés. Elias foi um bom homem, mas não é ele a voz atual. Moisés foi um bom homem, mas não é ele a voz atual. A lei foi uma aliança verdadeira, mas não é a aliança atual. O mover atual de Deus é a graça dele por meio do seu Filho Jesus. Amém? Você crê nisso aqui ou não? Então dá uma salva de palmas, faz alguma coisa, meu Pai do céu.
Quando a palavra falar com você, faz alguma coisa, não fica me olhando com essa cara murcha, velho, não. É doido. Você que está em casa também, escreve aí, ó. Põe nos comentários. Eu vim com a cabeça pronta para falar com vocês no começo, eu esqueço, gente. Seja bem-vindo. E comenta aí para me saber quem é que está assistindo, que eu sei que vocês assistem, mas não sei quem é. Olha o diabo operando. Deus estava dizendo: Pedro, o contrato de Moisés expirou, acabou. O meu filho é a palavra final. Eu mudei a aliança. Aí Pedro entendeu? Não. Por quê? Porque nós somos assim. Você vem no culto, aí você presta atenção em meia palavra e acha que entendeu. Mas olha só, a história continua. Eles descem do monte. Jesus fala: o que vocês viram aqui, vocês não contam para ninguém, não. Aonde que eu não vou contar? E pior que não contaram, né? Contaram só depois, na hora que escreveram. Jesus desce do monte com os apóstolos. Todo mundo com cara de... Você perdeu, hein? Pedro levou uma. Olha aqui. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, depois de descerem do monte, os cobradores do imposto de 2 dracmas, que era o imposto do templo, da lei, abordaram a Pedro e questionaram: a quem? Pedro está sendo testado. O vosso mestre não paga imposto das 2 dracmas ao templo? Pedro respondeu: sim, ele paga. Parece ser algo simples, mas Pedro está sendo reprovado de novo. O que perguntaram para ele? O seu mestre. O que é um mestre? É um rabino. Quantos mestres haviam em Jerusalém? Muitos. Aí chegam para Jesus, para Pedro, e falam: Pedro, o negócio é o seguinte: Moisés escreveu lá em Levítico que todos aqueles acima de 20 anos de idade têm que pagar um imposto para o templo todos os anos. Então aqui que a gente começa a descobrir a idade dos apóstolos, né? Porque somente Pedro e Jesus pagaram esse imposto. Então quer dizer que os demais tinham abaixo de 20 anos. Tudo gurizada. E aí Pedro fala: não, meu mestre, ele cumpre regra. O bicho é fiel, ele paga sim. Ele está tentando provar que Jesus é um bom cumpridor de regras. Mas olha só, Jesus é maravilhoso. Jesus, sabendo disso, chega para Pedro. Quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e lhe perguntou primeiro: Simão, qual a tua opinião? Me responde uma história. De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus logo concluiu: logo, então, os filhos estão livres. O que Jesus está dizendo? Ô sonso, você não falou que eu era o filho de Deus? Falei, Senhor. O senhor não escutou meu pai falando que eu sou filho dele? Sim. E por que eu tenho que pagar imposto para o meu pai? Então você não entendeu que eu sou filho de Deus. Imagine Pedro. Eu não entendi foi nada agora. Por quê? Porque infelizmente essa é a mentalidade da religião. Você é filho, mas você deve. Você é filho, mas se você não pagar, ele não vai te perdoar. Se você não se arrepender, se você não chorar, se você não pagar o imposto, Deus não vai te abençoar. Mas o que Jesus está ensinando para nós aqui e para Pedro? Pedro, você está com a sua certidão na mão.
que prova que você é filho. Mas você continua tentando viver pelas regras do manual antigo. Você não entendeu. Você é filho. E como filho, você está isento da lei. Se você é filho, o imposto não é para você, o mandamento não é para você, porque o que você faz não te torna aceito, você é aceito, porque você tem uma aliança. Amém? Isso significa que eu não devo nada para Deus, porque eu estou debaixo de uma nova aliança. Amém? E é essa revelação que as pessoas chamam de perigosa. Porque imagina, você viver em paz achando que você não deve nada para Deus, é muito perigoso, né? Deve ser muito perigoso. Se acordar de manhã e falar, graças a Deus, estou acordado, esse é o dia que o Senhor fez, vou viver um dia abençoado. Você acorda, rapaz, o diabo já acordou mais cedo que eu. Que é isso? Pessoas que ainda estão carregando uma mentalidade de performance e obediência. Deus não nos quer como servos da lei. Deus nos quer filhos da sua graça. Amém? E por que essa revelação ela é tão perigosa? Eu tentei procurar muitas respostas, mas a resposta mais simples que eu achei do porquê as pessoas acharem que a graça é perigosa é porque ela é boa demais para ser verdade. Não é? Irmão, fala a verdade, todo mundo busca facilidade na vida, sim ou não? Você vai comprar uma coisa, você vai escolher o melhor, sim ou não? Por que com Deus não? Por que a gente quer comprar a melhor roupa, o melhor celular, as melhores coisas, a gente quer sentar nos melhores lugares, a gente quer ter uma boa casa, tudo queremos ter de bom, mas quando fala de relacionamento com Deus, não, isso aqui é bom demais, nós temos que ir para a dor, para o sofrimento. Por quê? Porque nós ainda não entendemos que aqui se trata de uma obra consumada, aqui se trata de algo que precisa ser construído. Aí eu acho que para fazer as coisas de Deus eu tenho que sofrer. Não, pastor, sem sofrimento não há derrota, não há vitória, aleluia. Derrota também, porque nós só para derrotar. Mas sem sofrimento não há vitória. Onde você leu isso? Eu li na Bíblia, pastor, mentira, você viu no filme. Isso é frase de filme, que o povo acha que está na Bíblia. Com grandes poderes, pastor, Jesus ensinou, vem grandes responsabilidades. Foi o tio Ben. Não foi Jesus que falou isso. O que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. O que Jesus disse? Aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, e nunca mais entrará em juízo. Isso foi o que Jesus disse. Mas é bom demais para ser verdade. Aí, quando a gente prega a graça, o que as pessoas falam? Cuidado, ó, a graça barata. Cuidado, é o evangelho da hipergraça. Já ouviu essa expressão? Não? Então você está vivendo pouco na graça. A hipergraça. E aí, eu gosto disso porque a Bíblia diz que a graça ela é hiper. Vamos ler alguns textos. Você está aqui comigo? Aguenta aí mais um pouquinho? Estou no meu horário ainda. Romanos 5:20. A lei foi instituída para que a transgressão fosse resolvida. Está escrito? Não está conseguindo enxergar? Está pequeno? Ressaltada, avultada, mostrada. A lei não foi dada para resolver o problema, ela foi dada para mostrar o problema. Mas, onde abundou, e onde abundou o pecado? Isso se chama interpretação de texto. Você aprende lá na 5ª série. A lei. Mas onde?
Onde? Na lei. Olha o que Paulo está dizendo. Se a lei ela vem para apenas ressaltar o pecado, ela não resolve o pecado. Então, na verdade, enquanto a lei existe muito pecado. Mas onde abundou o pecado, hiper abundou. Então Paulo está dizendo que a graça que Deus liberou é uma graça hiper, uma hipergraça. Não fui eu que disse, foi Paulo. Efésios 2:7, esse versículo eu achei maravilhoso. É bom quando você lê a Bíblia e você lê coisa que parece que você nunca leu, né? Eu já li esse trem um monte de vezes, já preguei um monte de vezes. Ele diz, para revelar nas eras vindouras a suprema. O que significa suprema no grego? Hiper excelente. Algo excelentíssimo, extraordinário, supremo. A suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. A bondade de Deus, a supremacia da graça de Deus, não está ligada com a nossa bondade, mas a bondade de Deus em Cristo Jesus. Eu não tenho que merecer, eu não tenho que cumprir para receber. O fato de eu ter uma aliança com Cristo, me torna merecedor da abundância da graça de Deus. Amém? Diga, a graça é hiper. É hiper. Para a gente terminar, cadê? Isso aqui não é Efésios não, está errado, viu? É 1 Timóteo. Alguma coisa. E a graça de... Está aqui a referência, deixa eu ver. 1 Timóteo 1,14. E a graça do nosso Senhor transbordou. Será que você consegue falar isso? A graça de Deus transbordou sobre mim? Ou se ainda o Moisés transbordou sobre mim? Meu pecado transborda sobre mim, minha insuficiência transborda sobre mim. É sagrado, se não fosse eu jogava no chão, assim, para ilustrar bem forte. Bom que dá corte, né? Larga a mão. A graça transbordou sobre mim, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa é a afirmação de Paulo. Eu não estou firmado na aliança passada, eu estou firmado na aliança presente, e essa aliança é super, é hiper. E o que significa a palavra hiper? Significa algo que está acima, algo que vai além, algo que é excessivo, é algo que transborda. Significa que o que Deus quer trazer para nós não é de acordo com a nossa capacidade, é para transbordar a nossa capacidade. Sabe, por muitos anos eu também ensinei isso, Deus só dá conforme aquilo que você consegue suportar. Então Ele não é Deus, pô. Se é segundo aquilo que eu posso, então é sobre mim, não é sobre Ele. Mas Paulo diz que a graça transbordou, é além daquilo que eu posso suportar. Então, quando nós começamos a entender a graça de Deus, nós percebemos que a própria Bíblia descreve a graça como algo exagerado, excessivo, algo que é, pastor, mas Deus perdoar todos os meus pecados, é muito exagero. Assim, vai perdoando só um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, porque não faz mais sentido, eu choro, me arrependo e Jesus me perdoa. Não faz mais sentido? Não faz mais sentido. Jesus me perdoa assim de uma vez? Ele está muito exagerado. Pastor, Deus vai me dar tudo que eu pedi? Isso aí está errado. Não concordo. Irmão, opinião é de quem? Minha. Para quem serve a minha opinião? Para mim. Vamos aprender uma coisa? A sua opinião, você guarda para você. A sua experiência, compartilha, porque pode servir. Mas sempre, fale a palavra. Ah, pastor, eu não concordo. Você não concorda porque você tem uma revelação diferente, uma experiência diferente ou uma opinião diferente? Ah, porque eu tenho uma opinião diferente. Então guarda ela para você.
Porque nós não estamos construindo um retalho de opiniões. Nós estamos construindo uma igreja baseada na palavra de Deus. Amém? Agora, se a sua experiência pode me ajudar, show de bola. Mas eu ainda tenho o poder de rejeitar a sua experiência, porque é sua, não é minha. Agora a palavra não. Não importa a minha opinião nem a minha experiência. A palavra é fundamental. A palavra é superior. Amém? Então, se um dia alguém chegar para você para te dar opinião, pergunta para ele se está na Bíblia. Se tiver na Bíblia, não tem o que dizer. Agora, se é sobre a experiência dele, se servir para você, você pega. Se não, segue o seu caminho. Amém? Isso aí vale dinheiro para você, viu? Isso vale muito dinheiro para você. Mas vamos lá. Vamos terminar que você já quer ir embora. E por que nós precisamos de uma graça hiper? Porque, como nós lemos, Paulo disse que onde a lei permanece, o pecado governa. Por que nós precisamos de uma hipergraça? Porque passamos muito tempo relacionando com a lei. Paulo ensina sobre isso. Paulo diz que um pouquinho de lei estraga toda a nossa mentalidade. E aí nós vivemos a nossa vida inteira baseado nesse manual. A maioria das pessoas nem sabe disso. Talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre a diferença entre lei e graça. Mas saiba de uma coisa: onde a graça não é pregada, não existe outra coisa a não ser a lei. Mesmo que não fale, mesmo que não seja explícito, mas quem está pregando a lei. Está entendendo? Não, pastor, eu era de uma igreja que lá não pregava a lei não, lá era Jesus. Que tipo de Jesus? É do tipo de Jesus que você prega, hoje eu vou falar sobre Davi e Golias. Você quer ser como Davi? Então, para você ser como Davi, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Está falando de Jesus? Está falando de você. Vamos falar sobre Gideão. Gideão, um homem usado por Deus. Você quer ser como Gideão? Eu não. Eu quero ser como Jesus. Não, mas aí entra a teologia católica, né? Não, mas se a gente quer ser como Jesus, nós temos que imitar os que foram igual a ele. Isso é catolicismo. O que o católico fala? Não, eu não adoro o santo. Não é. Deixa eu explicar para você. É o seguinte, é que como ele conseguiu, sabe, ter relacionamento com Deus, eu não consigo. Aí eu tento aprender com ele, assim, entendeu? Aí eu vou orar o que ele orou, para ver se Deus me abençoa. Não é que eu adoro ele, eu só estou seguindo o exemplo dele. A Bíblia chama isso de idolatria. Você está entendendo? Por exemplo, isso existe dentro da igreja hoje. Pastor, qual é a oração que o senhor faz assim, quando o senhor está na luta bem grande? Isso é idolatria. Você está querendo pegar a minha oração para você vencer a sua vitória, porque para você não é suficiente. Eu já vi gente orando assim, está na Bíblia, mas não é a verdade atual de Deus. Tem gente que ora assim: oh Deus do under, em nome de Jesus. Uai, conversa é essa? Pastor, eu já vi pastor fazendo isso. Deus da minha mãe, eu te invoco agora. É bíblico, mas não é a verdade de Deus para nós. Eu não tenho que orar ao Deus do under. Então quer dizer que o Deus dele é diferente do meu? O Deus da minha mãe é diferente do meu? Mas na verdade o que eu não quero não é o Deus deles, é o mérito deles. O Deus que ouve o under, não é eu que estou pedindo não, viu? Eu estou falando é o under. Isso é o que? Lei. Pessoas que estão em Cristo, mas estão se relacionando com a lei. Daqui uns dias eu vou falar sobre isso com você. Amém? Por que nós precisamos, então, de uma hipergraça? Para que nós saiamos dessa mentalidade que nos escraviza por tanto tempo. E qual é o poder
dessa mentalidade? O medo. Diga comigo, o medo. A religião, ela diz que, ela ensina que o medo controla. Então, se eu quero controlar você, eu preciso estimular o medo em você. Então, não faça isso, porque senão você vai para o inferno. Não faça aquilo, porque Deus não gosta. Então, eu quero que você viva de maneira correta, baseada no medo. Mas não é isso a verdade presente de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que a graça te transforma. Você não precisa viver com medo, você precisa ser transformado. Pessoas com medo deixam de pecar em público, mas pecam em oculto. Pessoas transformadas, ainda em oculto, deixam de pecar. Porque uma hora o medo passa. É igual a Adão. Adão pecou e não morreu. Deus mentiroso. Nós comendo e não morreu. Mas de repente, quando Deus começa a descer, aí o coração, aqui achei, agora ele vai me matar, agora já foi. Aí ele foge, aí Deus pergunta, por que você fugiu? Eu ouvi o seu passo e tive medo. Ele não teve medo quando ele pecou, ele teve medo quando Deus veio. Por que as pessoas têm medo de morrer? Não é porque elas vão para o inferno, é porque elas vão se encontrar com Deus. Você crê que você vai para o inferno? Você vai para o inferno? Mas você vai se encontrar com Deus, não vai? Pois é, pastor, é isso aí. Eu sou salvo, mas eu não sei se eu estou pronto. Você ainda não entendeu no que você está estabelecido. O que realmente é perigoso não é pregar a graça. O perigoso é tentar viver sem ela. Não é perigoso eu falar para você que você é perdoado de todos os seus pecados. Perigoso é você achar que você tem que merecer para receber. Porque Deus não está nisso mais. Amém? Romanos 6,14 é um dos versículos mais extraordinários da palavra sobre esse conflito, lei e graça. Pastor, se a gente pregar a graça, todo mundo vai ficar pecando. Vamos ver o que a Bíblia fala? Essa é a sua opinião. Vamos ler a Bíblia. Porquanto o pecado não poderá. É uma negativa dupla no grego. Não poderá, não de forma nenhuma, exercer domínio. Por quê? Porque Moisés vai descer o cajado. Porque não. O mesmo não aqui tem que ser o mesmo não aqui. Porque não estais debaixo da lei. Então vamos parar aqui. Se eu quero uma vida onde o pecado não governa a minha vida, eu não posso estar debaixo da lei. Aí as pessoas pensam assim, pastor, mas falar de pecado, irmão, pare de ser sonso. Se você está em pecado, você não pode ser curado. Porque o problema do pecado é as consequências dele. Maldição é fruto de pecado. Pobreza é fruto de pecado. Doença é fruto de pecado. Inferno é fruto de pecado. Se o pecado governa a sua vida, você vive o inferno aqui na terra. Pastor, mas eu não sou salvo? Pois é, a sua mente é que precisa ser salva agora. Você precisa entender, o pecado não tem domínio na sua vida, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo. Então, falar sobre a revelação da graça, é tirar esse trem da sua frente, e colocar diante de você, a sua nova identidade, a sua nova posição, porque quando você entender quem você é, todas as consequências do pecado serão arrancadas da sua vida. Amém? Ajuda o irmão. Pastor, mas como que eu faço para prosperar? Eu quero aprender a prosperar. Me dá os passos, meu pai. Eu não aguento ser pobre.
estou cansado de ser pobre. Larga a mão da lei. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou perdoado, não sou? O senhor confirma isso? O senhor tem certeza disso? O senhor fecha nisso? Posso perguntar? Aí Jesus vai falar com você: sim. É muito boa essa resposta, Senhor. Vamos aqui, Deuteronômio 28. Ó Senhor, aqui está escrito que se eu merecer, o Senhor vai mandar as bênçãos. Já que o Senhor está falando que eu sou perdoado, então eu mereço. Eu quero minha bênção. Por quê? Porque eu não estou debaixo da lei. Eu não tenho que merecer. Eu estou debaixo, então eu tenho que crer. Amém? Então o grande desafio para nós hoje é decidir sobre qual contrato nós iremos viver. Se o contrato obscuro da lei, ou se o contrato resplandecente da nova aliança. Você decide. Jesus já pagou o preço. O fim da lei é Cristo, mas a gente gosta de andar com o defunto. Você vai arrastando o defunto. A lei já morreu, está velha, caduca, tacando pedra nos outros. Engraçado, né? Gente que taca pedra nos outros, hoje a gente chama de doido. Mas você carrega gente que taca pedra nos outros aqui, ó. Porque tudo na lei era com pedra. Tudo. Um dia, um homem esqueceu de guardar o sábado, foi caçar uns gravetinhos para fazer um pãozinho assado. O povo viu ele e falou: rapaz, você não guardou o sábado. Eu me pergunto, né, como que eles viram? Mas a lei é isso, né, nos dá brechas. Aí chegaram para Moisés e falaram: Moisés, tem uma pessoa ali que ela não guardou o sábado, o que a gente faz? Moisés falou: deixa eu pensar. Vamos ensiná-lo? Não, aqui nós não faz isso. Pega um monte de pedra. Mataram o homem apedrejado, porque não guardou o sábado. E o sábado é um dos 613 mandamentos. Você guardou o sábado ontem? Aí inventaram uma outra moda. Não, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo. Não, nós não guardamos nada, irmão. Nós somos guardados. Amém? Então, você decide, você quer viver na escuridão, ou você quer viver na resplandecência da glória de Deus? Não tem como, os dois não combinam. Percebe que não tem como combinar os dois? Eu tentei, mas não deu certo. Não tem como. Ou você está na lei, ou você está na graça. Hoje é dia de você escolher a sua aliança. É dia de você parar de tentar de ser um servo da lei e começar a viver como a noiva de Cristo. Amém? Fica de pé. Feche os seus olhos. Por alguns minutos, peça ao Senhor que te ajude a firmar os seus pés nessa revelação, nessa verdade. Se Pedro, andando fisicamente com Jesus, vacilou, nós também estamos suscetíveis a isso. Peça ao Senhor que venha a revelação do amor dele sobre a sua vida. Obrigado, Jesus, pelo teu amor sobre nós. Nós possamos sair daqui, Senhor, alicerçados nessa verdade. Em nome de Jesus, que venha, Senhor, a revelação do Senhor sobre nós. Mas, mais do que uma revelação de culto, que nós possamos viver sobre essa verdade. Que possamos viver como noivas, aliançadas com Cristo Jesus. Moisés passou, a lei expirou. Nós fazemos parte de uma nova aliança. Uma aliança eterna, uma aliança superior, Pai. Que assim seja, que essa verdade esteja sobre nós.
sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa manifestar nessa semana da graça do Senhor. Em cada área da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida, Senhor. Eu declaro, Senhor, que tudo que foi liberado aqui nessa noite, que tudo que foi gerado no mundo espiritual nessa noite, possa se manifestar na nossa vida nessa semana. Que possamos ter experiências com a Tua graça, com a Tua verdade, com as Tuas mãos agindo em nosso favor, Pai. Eu declaro isso sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluias. Aleluias.